O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao projeto Evangelho Sem Fronteiras, palestra pública, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com imensa alegria que recebemos cada um de vocês nesta morada de todos os corações. Sintam-se acolhidos e abraçados. Que a luz do Evangelho de Jesus ilumine nossos pensamentos e corações nesse momento de reflexão e aprendizado. Hoje, vamos refletir sobre o tema A Necessidade da Reencarnação para a Evolução do Espírito com Gustavo Silveira. Mas antes, preparemos o nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade que nos assiste e nos conduz aqui por meio da prece. Em todo lugar, por todo espaço, por entre as nuvens, em todo compasso, brilha uma luz que vem do poeta Jesus. A paz
espaço, por entre as nuvens, em todo compasso, brilha uma luz que vem do poeta Jesus. A paz que tem o perdão sem condição, perdão sem condição, amar sempre mais, não julgar jamais. Dá para dar recado de quem só tem coração. Só tem coração, recado de paz do amigo Jesus, poeta Jesus. Ah, laia, la laia, la laia, la la laia, laia, la laia. Poeta Jesus. Gustavo Silveira é natural de Araxá, Minas Gerais, mas hoje reside em Uberlândia. É coordenador do Grupo Espírita Leon Delis e também faz parte do NEP Alcione. Gustavo, é com muita alegria que nós vamos te ouvir agora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, minhas amigas, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva nesse instante. É com muita alegria que aqui estamos, agradecendo ao convite dos amigos do Centro Espírita Online Casa de Jesus, que Jesus e os bons amigos possam inspirar cada vez mais esse projeto, essa casa, projeto do Evangelho, né, e esta casa, e também nos inspirar hoje nas reflexões que aqui preparamos, nesse intento que nos move, que nos alimenta a alma de aprender, de aclarar as nossas mentes, mas também de iluminar o nosso coração pela mensagem do Cristo, pela mensagem dos Espíritos. É para mim, como disse, uma alegria poder fazer parte, poder estar aqui pela primeira vez, agradecendo ao convite e também pelo tema que nos foi sugerido, que particularmente é algo que nos faz muito pensar, nos faz muito meditar, porque há algo de intrigante quando nós pensamos na necessidade da reencarnação. Há algo de intrigante porque nós, às vezes, nos permitimos pensar se realmente, né, precisávamos vir ou tomar um corpo, né, encarnar. Por que que isso é tão necessário? Por que que isso é tão urgente, a ponto de, para alguns espíritos, ser aquilo que nós chamamos de encarnação compulsória? Então, é para mim um presente esse tema também, poder ter a oportunidade, né, de refletir em torno dele, sob a luz do Espiritismo, sob a mensagem do Cristo, porque de fato, nós poderíamos entender a reencarnação com outras mensagens ou com outra perspectiva. Então, ter a oportunidade de refletir sobre a reencarnação, que é algo que nos toca tão diretamente, né? Sob a luz do Espiritismo e da mensagem do Cristo, é uma alegria. Então, cumprimentando mais uma vez a todos que nos acompanham, nós gostaríamos de abordar esse tema, né? A necessidade da reencarnação para a evolução do espírito, trazendo dois pontos. E por que dois? Porque nós só temos 40 e poucos minutos. Senão a gente poderia talvez ficar aí bastante tempo, né? Refletindo, pensando. Porque não são apenas dois pontos. Isso nós gostaríamos de. Isso nós gostaríamos de reforçar. Não são apenas dois pontos. Nós vamos trazer dois, porque compreendemos ser talvez ali dois que estão até intimamente ligados e talvez
possa fazer bastante sentido para mais pessoas que estão buscando o tema, estão tentando entender um pouco mais, né? Vamos dizer assim. Mas a gente poderia trazer aqui diversas razões ou diversas perspectivas que demonstram de uma maneira muito clara o porquê de a reencarnação ser necessária. A ponto de termos perguntas no Livro dos Espíritos, aliás, duas perguntas que tratam da necessidade desse momento de tomar um corpo, né? Que é a 132 e a 167, embora sutilmente diferentes, mas ambas vão tentar entender o porquê que nós precisamos tomar um corpo e mergulhar no mundo físico, né? E nós poderíamos citar aqui várias razões. Há uma necessidade de desprendimento da matéria, e nós observamos que na lei divina ou na criação, um espírito que precisa aprender algo, ele é mergulhado naquele algo, ou num contexto que lhe traga a necessidade, ou que lhe traga aquela lição, para que ele se fortaleça nela, né? Então, nós estamos dizendo aqui, os espíritos vão dizer no Livro dos Espíritos, uma pessoa que precisa lutar contra o instinto do roubo, muitas vezes ela é colocada num meio onde as pessoas roubam, para que ela possa tomar contato com aquela influência, mas também resistir, também trabalhar por dentro para que não seja influenciada por aquele meio, para que não mais haja uma determinação do meio para uma ação que é tomada interiormente, né? Então, uma pessoa que tem uma tendência ao roubo, muitas vezes ela encarna num contexto onde as pessoas roubam para que ela possa se fortalecer a tal ponto que, embora convivendo com pessoas que roubam, ela não mais vai por esse caminho. Assim, poderíamos pensar em questões de vícios, em questões de diversas ordens e a própria questão da reencarnação. É preciso desmaterializar, ou melhor dizendo, é preciso fazer com que o espírito perca a necessidade da matéria. E para isso, ele precisa entrar em contato com a matéria. Paradoxalmente, né? Porque aí sim, tendo contato com a matéria, o espírito vai conseguir trabalhar isso. Porque, veja, nós não vamos nos desprender da matéria isolando da matéria. Não, é mergulhando nela e não se sentindo ou não sendo influenciado pela matéria mais, né? Que é o que Kardec depois vai destacar lá na escala espírita, quando ele começa a falar das ordens, né? E da terceira, da segunda e da primeira ordem, ele sempre fala da relação daquela ordem com a matéria. Então, isso é um ponto muito chave. Nós poderíamos abordar e aprofundar um pouco mais aqui, mas optamos por focar em outros pontos, mas apenas para dizer, olha, tem várias razões que demonstram a necessidade da reencarnação para a evolução do espírito. Então, mas nós vamos focar aqui em duas que nós escolhemos para abordar hoje. A primeira se trata de um processo que acontece ao longo da evolução, que é o processo da dignificação do ser perante ele mesmo. O que nós estamos dizendo? Com o tempo, através dos nossos erros, dos nossos equívocos, nós vamos ficando um pouco abalados com tudo isso. Com a nossa incapacidade, muitas vezes, com a nossa distração de não aproveitar as oportunidades que a lei divina nos dá, de não aproveitar as oportunidades que a espiritualidade nos conduz para o nosso aprendizado. E isso vai gerando de nós para nós mesmos uma imagem de profunda desvalorização. Nós vamos acreditando que nós somos o que talvez não devêssemos acreditar. Vamos dizer assim. Nós vamos acreditando que somos ruins em essência,
nós vamos acreditando que não sabemos nada, que não valemos nada, que não fazemos nada direito. Porque, afinal de contas, nós vamos perdendo essas oportunidades que Deus e a espiritualidade superior nos dá. E é nesse sentido que a reencarnação vai se fazendo cada vez mais necessária, por causa de um ponto, que é o que nós vamos trazer primeiro aqui, que é o esquecimento do passado. Pensemos que o esquecimento do passado ele não é útil apenas, ele é fundamental, ele é essencial, ele é obrigatório para que nós possamos avançar, para que nós possamos aprimorar não só a nossa mente, o nosso intelecto, melhor dizendo, como também o nosso coração. O esquecimento do passado é uma das grandes ferramentas que Deus nos deu o direito de usar para edificar a nossa alma, para purificar o nosso coração. E pensemos que não fosse o esquecimento do passado, seria muito difícil de nós superarmos essas certezas que nós vamos construindo sobre nós mesmos. E esse esquecimento do passado, ele vai nos dando a oportunidade de recomeçar. E aqui é o ponto talvez mais bonito do esquecimento, em que um esquecimento até mesmo involuntário, né? Às vezes a gente até queria lembrar de coisas do passado, mas é como se Deus sabiamente tivesse colocado ali um véu tão espesso que não nos permitisse a visão, né? Não nos permitisse é, transpor ali e conseguir enxergar o que ficou para trás. Isso é em si uma grande lição. Entendamos que o esquecimento do passado, ele é a grande ferramenta, ou uma das grandes ferramentas, que me permite olhar para um inimigo que me feriu ou que eu feri e construir algo novo. Porque seria muito, mas muito difícil, não vou dizer impossível, mas a meu ver seria muitíssimo difícil eu olhar para um inimigo, lembrar de tudo que ele me causou e decidir recomeçar a relação com ele. Decidir recomeçar aquela amizade, decidir recomeçar aquela união. Seria bastante difícil. Então, o esquecimento do passado, ele é uma das grandes ferramentas que facilita e permite que esse recomeço se dê. Ainda que as feridas tenham sido muito profundas, ainda que as feridas tenham sido muito graves, ainda que as marcas estejam presentes, porque a gente não lembra, a gente se permite muitas vezes reconstruir aquela relação. Bom, o esquecimento do passado, e nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre ele pede algum tipo de processo, né? Vamos dizer assim, o espírito desencarnado, ele tem acesso ali às suas memórias, tanto quanto lhe for permitido, ou até mesmo tanto quanto lhe for bom lembrar, né? Ele tem ali acesso às suas memórias, e vamos dizer que o fato de o esquecimento do passado ser algo tão valioso, seria necessário criar um ambiente ou criar uma circunstância em que esse esquecimento se desse. E então, de maneira muito sábia e precisa, Deus nos dá a reencarnação. Porque através dela esse esquecimento se dá. Através dela esse esquecimento quase que se impõe, dada a nossa condição evolutiva, dada a nossa condição dada a nossa condição de extremamente influenciados pela matéria, porque a gente recomeça de um corpo novo, um corpo sem nenhuma memória, sem nenhuma lembrança, e por mais que nós moldamos esse corpo com o processo do processo da gestação e o processo da evolução biológica,
esse corpo também impõe coisas para nós, de forma que nele, ou estando altamente ligado nele, nós acabamos por também é, não acessar as nossas memórias de outras encarnações, ou pelo menos isso não é tão frequente, embora seja permitido a alguns encarnados lembrar, ou mesmo serem lembrados, né? Mas, via de regra, o corpo e o processo da reencarnação, eles trazem para o espírito esse esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, ele é fundamental para que o espírito avance. E nós gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre ele, porque a importância do esquecimento do passado vai além da questão do recomeço das relações. Vai além disso, ou melhor, há um desdobramento a mais desse esquecimento do passado. Não só porque agora eu já não me lembro mais que aquela pessoa me feriu ou que eu a feri. Vai além. Porque quando nós falamos isso, né, eu não me lembro do que fiz, não lembro do que fizeram comigo, nós estamos falando de uma das situações, de uma das coisas, né, que podem se dar. Mas há inúmeras outras inclusive, que nos fariam até questionar se o esquecimento do passado é realmente muito bom. Como nós estamos dizendo que é, ou como Kardec diz que é. Porque imagina que alguém pudesse dizer assim: poxa, mas se eu me lembrasse do passado, eu não cometeria os mesmos erros. Se eu me lembrasse do meu passado, eu aproveitaria todo o conhecimento que eu já adquiri, tudo que eu já estudei, e eu conseguiria avançar mais depressa. Porque esse é um pensamento, a princípio, lógico. Se eu me lembrasse das existências anteriores, é possível que eu evitasse equívocos, é possível que eu avançasse mais depressa. Mas, para a gente entender a importância do esquecimento do passado, que é atingido mediante a reencarnação, nós vamos ter que entender o que Deus espera de nós e o que é o processo de evolução espiritual. O que é evoluir espiritualmente? Nós precisamos compreender esse processo para a gente entender por que, apesar de parecer fazer sentido falas como essa, se eu me lembrasse do passado eu não cometeria os mesmos erros, eu avançaria mais depressa, para a gente compreender que, por mais que essa fala pareça fazer sentido, ela não faz. Somente compreendendo muito bem o que é o processo de evolução espiritual é que nós vamos entender que o esquecimento do passado ele é essencial para que o espírito avance verdadeiramente, né? E para isso, nós gostaríamos de abordar de uma maneira até mesmo simplista. Então, pedimos aí a gentileza de todos que nos ouvem, porque há alguns pontos que nós não vamos ter condição de fechar todos, embora o exercício da reflexão talvez traga aí as respostas que vão ficar faltando. Quando a gente diz assim, ou a gente ouve, né? Sobretudo de não espíritas, porque o espírita, no final das contas, eu acho que ele acaba se convencendo que o esquecimento do passado é bom, porque os espíritos falam, né? Os espíritos colocam lá no Livro dos Espíritos, na questão 392, que o esquecimento do passado é bom, porque o homem é mais senhor de si, e aí ele consegue, né? Recomeçar, consegue refazer o que tem que fazer. Então, acho que nós espíritos acabamos nos convencendo disso, mas quem não é espírita ou quem está começando muitas vezes acredita que o esquecimento do passado pode ser um entrave. Muitas vezes pensando assim, né? Poxa, se eu me lembrasse, eu não cometeria os mesmos erros. E esse é um argumento que nós poderíamos, de cara, descartar, porque bastaria pensar, perdão, na encarnação atual. Quantas vezes a gente erra nas mesmas coisas na encarnação atual? Eu lembro do erro, mas isso não impede
que eu erre de novo. E há várias razões para que a lembrança não seja forte o suficiente para impedir o novo equívoco, ou a reincidência no mesmo erro, né? Há várias razões para isso. Talvez a principal delas é porque, num novo contexto, numa nova situação, eu não consiga perceber que estou incorrendo no mesmo erro de antes. E só depois de cometer é que eu me dou conta que realmente eu cometi o mesmíssimo erro de outrora. Então, o novo contexto, ele nem sempre me permite fazer uma ligação muito forte com a situação anterior. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, não, mas agora vai ser diferente. E dali a pouco, alguns dias, algumas semanas, meses, anos, fala assim, puxa, foi exatamente do mesmo jeito e eu não vi. Eu não percebi que estava cometendo o mesmo erro. Mas, qualquer que seja o motivo para a reincidência, ela existe. Na mesma encarnação, com a memória afiadíssima, nós erramos nos mesmos pontos. Então, isso já seria por si só razão suficiente para que a gente conseguisse refletir que lembrar de existências anteriores ou dos erros das existências anteriores me evitaria erros nessa. Não seria tão direto assim. Porque nós somos muito bons em argumentar sobre algo que nós desejamos. Então, se eu quisesse errar de novo, eu argumentaria que agora é um acerto. E conseguiria argumentar que agora é um acerto. E eu conseguiria me convencer e talvez convencer a todas as pessoas à minha volta que aquele erro é um acerto. Para só então, depois de cometido o ato, é que eu ponderaria com mais cautela para perceber que não foi a melhor decisão. Mas isso na hora é muito difícil de fazer. No momento de se tomar uma decisão, no momento de se seguir um caminho, é muito difícil que a gente saiba se é um erro ou se é um acerto. E geralmente a gente se convence que é um acerto. Por essa razão, pensar que o esquecimento do passado é um entrave porque ele não me permite lembrar dos equívocos passados para que então eu possa não cometê-los de novo, não é tão verdade assim. O esquecimento do passado não é um obstáculo por causa disso. Porque a memória por si só não é forte o suficiente para evitar o novo erro. É preciso ponderar que nós estamos em outro contexto, com outras pessoas, em outro momento. Então, dito isso, voltemos ao tópico do que é uma evolução espiritual, o que é evoluir espiritualmente, para que a gente perceba que realmente não há essa ligação de jeito nenhum, né? De nenhuma maneira, como muitas vezes se pensa ou se poderia pensar. Nós muitas vezes consideramos que a evolução espiritual é como se fosse uma prova em que há respostas certas e eu preciso acertar as respostas. Eu preciso dar as respostas corretas ou acertar conforme está no gabarito, né? E a gente vai tratando a evolução espiritual dessa maneira porque é talvez o que a gente consiga entender como sendo a vida de provas e expiações ou como sendo a necessidade do trabalho interior. Mas a evolução espiritual é uma coisa mais profunda. Não é à toa que os espíritos, por exemplo, no livro dos espíritos, vão falar muitas vezes eles vão repetir a seguinte frase: a intenção é tudo. Por que a intenção é tudo? A intenção do ato, ela é mais, vamos dizer assim, mais importante do que o próprio ato, né? A ponto de Kardec depois dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes a pessoa tem a intenção do roubo e ela só não o pratica porque não tem a oportunidade. Então, o fato de a intenção não ter virado uma ação pode ser apenas falta de oportunidade. Então, a intenção é tudo. Por quê? Porque, no fundo, nós não estamos falando aqui de o que a gente faz ou deixa de fazer. Nós estamos falando do que a gente sente ou deixa de sentir. É muito mais profundo. A evolução espiritual não é sobre o que eu faço ou do que eu falo. É como eu sinto e o que eu sinto. É o como eu penso e o que eu penso. É o que eu desejo, é o que eu emito para o outro na forma de sentimento, na forma de vibração espiritual.
E nesse sentido, se a evolução espiritual ela se dá no coração e não meramente na ação, eu não tenho que me preocupar com a ação. Eu tenho que me preocupar com o sentimento que a provoca. Eu não tenho que preocupar com a palavra. Eu tenho que me preocupar com o sentimento que a formula. Porque, no final das contas, todos os nossos equívocos, todas as nossas quedas, todos os nossos desvios, eles não se deram na ação. Eles se deram nos sentimentos que os construíram, que os edificaram. Então, um erro ou um equívoco, um desvio, não está caracterizado apenas no momento em que ele se materializa no tempo, mas no momento em que ele surge no meu coração. Então, o problema não é matar, o problema é querer matar. O problema não é roubar, o problema é querer roubar. Porque a partir do momento em que eu quero, a partir do momento em que eu desejo, a partir do momento em que eu sinto, eu começo a arquitetar, eu começo a planejar, eu começo a idealizar. E quando eu planejei, eu começo a executar. Então, se eu termino apenas com a execução, eu tirei só uma parte do problema. O que Deus quer de nós é purificação de sentimentos. Por isso que não adianta só trabalhar, por isso que não adianta só fazer, por isso que não adianta só falar, por isso que não adianta só escrever, por isso que não adianta só a ação. Como Emmanuel vai dizer muitas vezes nas suas mensagens, né? É, o agir é algo que a máquina faz. Né? A ação no mundo é uma coisa que a máquina é capaz de realizar. Nós, seres humanos, espíritos, os seres inteligentes da criação, somos diferenciados não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente sente. Porque a máquina não sente, mas faz. Nós fazemos também, mas precisamos sentir. De modo que evolução espiritual ou evoluir espiritualmente é um processo de purificação do coração. Por isso que isso tem a ver com desmaterialização, por isso que isso tem a ver com desapegar-se da matéria, por isso que isso tem a ver com trabalhar aí o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque são todas as questões que estão em torno do que a gente sente, do que a gente foca, daquilo que a gente tem como prioridade na nossa vida. E a partir do momento que a gente entende que a evolução espiritual é sobre purificação de sentimento, a gente ganha a ferramenta para entender que isso não tem nada a ver com memória. Eu não tenho que lembrar o que fizeram comigo, ou deixaram de fazer, ou o que eu fiz com os outros, ou deixei de fazer. Eu não tenho que lembrar disso. Eu preciso sentir pelo outro e por mim mesmo amor. Porque só quando eu amar é que eu vou ter entendido a importância da criação, é que eu vou estar conectado com os propósitos divinos. E amar não tem a ver com memória. Amar tem a ver com o que eu cultivo dentro de mim em relação ao outro. Então não me importa o que fizeram ou deixaram de fazer. Importa é que eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a valorizar. Eu preciso entender que essa pessoa é também filho de Deus, que essa pessoa também é importante na criação, ainda que eu não ache, ainda que eu discorde, mas ela é. Então eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar a mim mesmo, amar as pessoas com quem eu estou convivendo, amar as pessoas que vão me procurar, as pessoas que vão me encontrar, as pessoas que eu vou encontrar. E isso só precisa de presença no tempo atual. De eu olhar para o outro e compreender nele um ser espiritual, também com as suas dificuldades, também com as suas lutas, também com as suas falhas, com as suas incapacidades, com as suas questões, e apesar disso, olhar para ele, assim, eu teria talvez motivos para odiar, para me vingar, para, enfim, cometer outros equívocos,
Mas nesse momento eu opto por esperar, eu opto por desejar coisas boas. E esse movimento do coração é que é um movimento de evolução espiritual. É quando eu consigo genuinamente, honestamente, de maneira transparente, sentir pelo outro o que há de melhor que eu possa sentir por alguém. E é por isso que o esquecimento do passado ele é fundamental, porque a lembrança talvez me impediria de permitir que o meu coração sentisse algo bom por aquela pessoa. Porque a memória, ela está baseada num momento, um momento que ficou para trás. E é muito difícil a gente aceitar que aquele tempo ficou para trás e agora aquela pessoa é uma outra pessoa. É difícil. É difícil voltar a confiar. É difícil a gente voltar a olhar para a pessoa de, vamos dizer assim, com a guarda baixa, né? A gente está sempre na posição de defesa. O que que me permite recomeçar? O esquecimento. Porque quando Deus tira a minha memória e me permite esse recomeço, Ele está me dizendo assim: olha, não considera o que passou. Tenta olhar para as situações e para as pessoas e para você mesmo, de agora em diante. E aí talvez eu vou descobrir que aquele que foi meu inimigo do passado agora pode ser um grande amigo. E que talvez se eu mantivesse com a memória tão lúcida, eu jamais me permitiria começar de novo. Porque eu ia olhar para aquela pessoa e falar assim: mas no século XIX, essa pessoa ela entrou na minha casa, ela agrediu minha família, ela me causou um problema muito grave. Como é que eu vou confiar nessa pessoa de novo? Ela vai fazer isso de novo? Então, Deus nos tira a memória para que a gente consiga alcançar o sentimento que muitas vezes vai estar abafado pela própria memória. Eu posso até olhar para a pessoa e falar assim: parece que ela está diferente, né? Mas ela fez isso, isso, isso há 2 séculos atrás. E o esquecimento do passado, ele é intrínseco à reencarnação. Ele é intrínseco à reencarnação. É, no, pelo ato de reencarnar, de tomar um novo corpo, é que nós passamos pelo processo do esquecimento, e esse processo do esquecimento é o que vai nos dar maiores condições, não, ele não vai garantir nada, mas ele vai nos dar maiores condições de trabalhar o sentimento, que é o que precisa ser trabalhado no final das contas. Por isso que nós vamos ver tantos companheiros, até mesmo espíritas, que desencarnam e se assustam, porque trabalharam demais na encarnação, fizeram muitas coisas louváveis, mas ao desencarnarem se assustam porque achavam que estavam em condição melhor espiritualmente e descobrem que não estão, porque esqueceram o essencial, esqueceram de trabalhar o coração. Não foi em vão que Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não foi em vão. Jesus ali está chamando a atenção para uma pureza interior, numa época, numa sociedade que achava que purificação era lavar as mãos fazendo uma oração antes de comer. Atos extremamente materiais. E Jesus chama a atenção para dentro. Por isso, nós precisamos do esquecimento do passado, porque o esquecimento do passado vai nos permitir trabalhar o sentimento que é o que precisa ser trabalhado. A questão não é o porquê eu erro ou deixo de errar, é por que que eu não errei. Eu não errei porque eu lembrava. É como dizer assim: eu fiz a prova com o gabarito, fazendo consulta no gabarito. Não, agora eu preciso conviver com o outro e aprender a amar ele, não porque errei ou com ele, ou ele errou comigo, não tem nada a ver com isso. Eu preciso amar ele porque ele é um ser humano, porque ele é um filho de Deus, porque ele tem valor. Então eu preciso aprender a olhar para ele como ele é, e não pelo que ele faz. E aí o esquecimento do passado,
é o que vai nos permitir isso. E aí vem o segundo tópico, vem o segundo ponto que nós acreditamos ser aí também um ponto-chave de por que a reencarnação é necessária para a evolução do espírito, que é um tema que nasce de um diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus, quando vai falar com Nicodemos, ele diz assim: necessário é nascer de novo para ver o reino de Deus, né? Para entrar no reino de Deus. Não vos espanteis que tenha dito necessário vos é nascer de novo, né? E o Nicodemos não entendeu nada. E nós espíritas olhamos para esse texto com razão. Eu também acredito no que eu vou dizer agora. A gente olha para esse texto como se Jesus estivesse falando de reencarnação. E eu acredito que ele está também. Ele está. Por isso que ele fala do renascer da água e do espírito. Porque a água é o elemento material, ela representa o elemento material. E hoje nós sabemos que o corpo reencarnante ele fica imerso na água, né? Ali no útero materno ele fica imerso na água e o nosso corpo necessita de água, a vida na Terra precisa de água. A água representa aí esse elemento material. E de fato, Jesus está dizendo da reencarnação. É muito difícil argumentar o contrário, né? Eu me lembro sempre de um comentarista que eu respeito muito, né? Um comentarista muito profundo do Evangelho, da Bíblia como um todo, num dos seus comentários, versículo a versículo, quando ele vai comentar esse versículo do Evangelho de João, ele gasta 4 páginas para argumentar que não era sobre reencarnação. Falei, puxa, era muito mais fácil dizer que era, né? E um delírio, assim, com todo respeito, mas é muito difícil você tentar argumentar que não é sobre reencarnação. O ponto que nós gostaríamos de trazer aqui é que, certamente, Jesus não está dizendo apenas de reencarnação, embora esteja também, mas não está dizendo apenas. Por isso, ele disse renascer da água e do espírito. Porque a reencarnação, ela, por si só, não garante evolução espiritual. Não bastará reencarnar, será necessário renascer. O renascimento significando aqui o renascimento ou o recomeço espiritual. Porque eu posso ter ciclos de reencarnações com baixíssimo teor espiritual. Eu posso reencarnar 1000 vezes com as mesmas pessoas e cometer os mesmos erros. Eu reencarnei, mas não renasci. Eu reencarnei, mas sigo sendo exatamente a mesma pessoa que eu era há 200, 300, 400 anos atrás. E por mais estranho que possa parecer, não é incomum que nós vejamos relatos de espíritos que dizem ter demorado séculos, talvez até milênios, para se desvencilhar de uma ideia, para se desvencilhar de um desejo. Espíritos que perseguem outros espíritos por séculos e mais séculos. Espíritos que alimentam o desejo de vingança por milênios. São espíritos que reencarnam, mas não renascem. Reencarnam, mas não recomeçam. Reencarnam, mas não se permitem trabalhar as suas questões interiores. E mais uma vez, por isso aqui o esquecimento do passado é tão relevante. Porque ele nos dá a possibilidade do renascimento. Mas é preciso aproveitar essa oportunidade. Aproveitar essa oportunidade. Porque a reencarnação, ela traz a possibilidade do renascimento. Eu diria que a reencarnação é o meio mais eficaz que nós temos para poder renascer. Mas é preciso tomar esse caminho. É preciso seguir nessa direção. É preciso ter coragem de abandonar padrões antigos. É preciso ter coragem de se abrir a sentimentos novos. É preciso ter muita coragem para renascer. É preciso ter muita vontade para renascer. Por quê? Porque renascer significa
deixar para trás padrões, ideias, padrões de comportamento, ideias, sentimentos que alimentamos por muito tempo. Então não é fácil, mas é preciso fazer o esforço. E através da reencarnação é que nós temos a melhor forma, ou talvez a mais eficaz, de renascer. Por isso que os espíritos, Kardec vai questionar no Evangelho segundo o Espiritismo, os limites da reencarnação, né? E ele basicamente faz essa pergunta: tem limite o número de reencarnações? Os espíritos falam assim: não, você pode reencarnar quantas vezes você quiser. O limite, não é com essas palavras, mas é bem nesse sentido, eles vão dizer assim: o limite se dá pelo renascimento. O espírito que conseguiu se reequilibrar em todas as áreas da vida, ele para de reencarnar. Ou melhor, ele não é obrigado mais a reencarnar, né? Que aí é a pureza espiritual. São espíritos que não precisam mais reencarnar, embora eles possam, se assim o quiserem, né? Apenas como um parênteses, porque às vezes alguém vai se lembrar do texto da escala espírita na primeira ordem, em que Kardec, ao comentar dos espíritos puros, ele vai dizer: são espíritos que não estão mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. As duas palavrinhas chaves aí os sujeitos e a reencarnação. Os espíritos puros, eles não estão mais sujeitos no sentido de eles não estão mais obrigados, eles não têm a obrigação de reencarnar, eles não têm a obrigação de tomar um corpo físico, mas podem fazer. Jesus está aí para nos mostrar isso, né? Não era obrigado, mas ele pode, se assim o quiser. Ou, como os Espíritos vão dizer na questão 132, né, qual é o objetivo da encarnação? Ele fala assim: a encarnação visa colocar o Espírito na posição de cumprir a parte que lhe cabe, né? E a parte que cabia a Jesus, talvez aí demandasse a vinda ao corpo físico. E a outra palavrinha é a reencarnação, né? Nós citamos aí a questão 132 e a 167. A 132 vai perguntar qual é o objetivo da encarnação, e eles falam dois motivos: um é aperfeiçoamento e o outro, colocar o espírito em condição de cumprir a parte que lhe toca na criação, né? Aqui entraria então os espíritos perfeitos ou puros. E a questão 67 é qual a necessidade da reencarnação, e aí os espíritos vão falar das provas e expiações, dizendo aí que encarnar é mais do que tomar um corpo físico, né? Eu posso tomar um corpo físico com o objetivo de cumprir uma parte que me cabe na criação, isso é uma encarnação, ou eu posso tomar um corpo físico com um objetivo também de aperfeiçoamento, com o objetivo de purificação, com o objetivo de prova e expiação, e aí entra num conceito chamado reencarnação. Então, os espíritos puros não estão mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. Então eles não passam mais por provas e expiações, né? Eles encarnam, mas não reencarnam nesse conceito, se assim pudéssemos resumir. Mas para a gente fechar então a nossa fala, agradecendo já ao carinho, ao convite e a possibilidade da gente estar junto, gostaríamos de ler uma mensagem de Emmanuel que está no livro Fonte Viva, chamada Renasce Agora. O título é bastante sugestivo: Renasce Agora. E Emmanuel vai comentar, né, o versículo de Jesus para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Emmanuel começa dizendo assim: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Que particular? O de nascer de novo. Sucedem-se os anos com matemática precisão. Então todos os anos são iguais, né? Os mesmos meses, as mesmas estações. Dispondo assim, sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Então os anos são cíclicos, mas cada dia é um novo dia. Cada dia apresenta uma possibilidade diferente, né? Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, porque ninguém precisa esperar reencarnar para renascer. A gente pode renascer agora. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência?
Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas dos desafetos. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Eis aí a nossa reflexão para hoje. Renascer agora. A reencarnação nos permite a evolução, porque nos permite o renascimento. Mas renascer é uma decisão que cabe a cada um e pode ser tomada a qualquer momento. Porque qualquer um, a qualquer hora, pode decidir por purificar o próprio coração, as próprias ideias, se livrar de atavismos e sentimentos cristalizados, para que o novo eu, ou melhor dizendo, o eu verdadeiro, possa surgir cada vez mais forte dentro de nós, a se expressar na criação infinita. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos conduza sempre. Muita paz para todos nós. Agradecemos de coração ao Gustavo pela presença tão generosa e pela reflexão que nos trouxe hoje. E eu quero convidar a todos para que possamos encerrar esse momento elevando nosso pensamento a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem,
com o perdão e com o amor. Que assim seja. E agradecemos também a cada um de vocês que esteve conosco até aqui, compartilhando desse momento de aprendizado e fraternidade. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.